O inverno em Seul sempre chegava com uma crueza que parecia cortar a pele, mas para Aneul, o frio era o de menos. O que realmente a incomodava era a presença constante e irritante de Tae-yun. Eles estavam parados no meio de um canteiro de obras no bairro histórico de Bukshan. A neve começava a cair, polvilhando os telhados tradicionais das casas Anok que Aneul tanto lutava para preservar. Ao seu lado, Tae-yun segurava um tablet de última geração, analisando as estruturas com um olhar clínico e desprovido de qualquer sentimentalismo. Este pilar está podre, Aneul. Não faz sentido gastar metade do orçamento tentando injetar resina em algo que deveria ser substituído por aço galvanizado. Se queremos que este centro cultural dure um século, precisamos de modernidade, não de nostalgia barata. Nostalgia barata? Você chama 5 séculos de história e técnica artesanal de nostalgia barata? Você é um arquiteto, Tae-yun, ou apenas um construtor de caixas de sapato espelhadas? Se você tocar nesse pilar com o seu metal frio, eu juro que protocolarei uma denúncia no Conselho de Patrimônio Histórico antes mesmo de você terminar o seu café superfaturado. A rivalidade entre os dois não era nova. Começara na Universidade Nacional de Seul, 10 anos antes, quando disputaram a mesma bolsa de estudos para a Europa. Tae-yun venceu por um triz, e Aneul nunca o perdoou por ter transformado o projeto final dela em um exemplo de como não ser funcional. Agora, o destino, com seu senso de humor distorcido, os havia colocado como coordenadores principais da revitalização do coração de Bukshan. Você continua a mesma teimosa de sempre. Acha que o mundo parou no período Chosen. Olhe para aquelas luzes de Nansan ao fundo. Aquilo é o progresso. Seul é uma cidade que respira o futuro, Aneul. Suas vigas de madeira são apenas lenha esperando para queimar se não as protegermos com tecnologia de verdade. O progresso sem alma é apenas ruína disfarçada. Você ganhou aquela bolsa porque disse aos juízes o que eles queriam ouvir. Mas você não sente o lugar. Você não ouve o que o solo está dizendo. O clima entre eles era tão denso que a neve parecia derreter antes de tocá-los. Mas o trabalho exigia cooperação. Naquela noite, uma tempestade de neve sem precedentes atingiu a capital coreana. O transporte público parou, e os táxis desapareceram das ruas de Gangnam até os confins de Yeonpyeong. Presos no escritório temporário do canteiro de obras, um pequeno container aquecido apenas por uma estufa elétrica barata, eles foram forçados ao silêncio. O café acabou. E a eletricidade está oscilando. Se a luz cair, vamos congelar aqui dentro em menos de 2 horas. Sempre tão otimista. Por que você não usa seu intelecto superior para consertar a fiação em vez de reclamar? Tae-yun suspirou, sentando-se no sofá estreito. Ele parecia exausto. As olheiras sob seus olhos eram profundas, algo que Aneul não tinha notado sob as luzes fluorescentes do canteiro. Pela primeira vez em anos, ela viu uma rachadura na armadura de perfeição dele. Você acha que eu não me importo, não é? Que eu só quero destruir tudo. Mas meu pai perdeu a casa dele em uma dessas vilas antigas porque o telhado desabou durante uma monção. Ele não tinha dinheiro para artesãos especializados. Ele só precisava de segurança. Eu me tornei arquiteto para que ninguém mais tivesse que ter medo de que o teto caísse sobre suas cabeças enquanto dormem. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era o silêncio da raiva, mas o da compreensão. Aneul baixou o olhar para os seus próprios desenhos, sentindo um nó na garganta. Eu não sabia sobre o seu pai. Eu sinto muito. Para mim, essas casas são os braços da minha avó. Ela me criou em uma casa exatamente como esta. Quando ela morreu, a casa foi vendida e demolida para virar um prédio de apartamentos. Eu senti como se estivessem apagando a existência dela. Eu só quero que algo dela permaneça no mundo. Então somos 2 órfãos tentando reconstruir o passado de maneiras opostas. De repente, a luz piscou e se apagou completamente. O único brilho vinha do reflexo da neve lá fora. O frio começou a penetrar pelas frestas da porta metálica. Sem pensar, Tae-yun estendeu a mão na escuridão, encontrando o ombro de Aneul. Aproxime-se. Precisamos manter o calor corporal. Não é hora para orgulho, Aneul. Eu odeio admitir que você está certo, mas estou batendo os dentes. Eles se sentaram no chão, enrolados em uma única manta de lã que encontraram em um armário de suprimentos. O coração de Aneul batia forte contra as costelas. O perfume de Tae-yun, uma mistura de sândalo e café, era inebriante de uma forma que ela nunca admitiria em voz alta. Nas horas que se seguiram, no escuro,
As barreiras caíram. Eles falaram sobre seus medos, sobre a pressão de serem os melhores em uma sociedade tão competitiva e sobre como se sentiam sozinhos no topo de suas carreiras. Porque nunca conseguimos conversar assim antes, porque você é um idiota arrogante que acha que sabe tudo, e você é uma conservacionista teimosa que não aceita um milímetro de mudança. Eles riram baixo. O som da risada dele aqueceu o ambiente mais do que qualquer estufa. No dia seguinte, quando as escavadeiras chegaram para limpar a neve, a dinâmica entre os dois havia mudado drasticamente. Eles começaram a trabalhar em um novo projeto, um híbrido. A estrutura original de madeira seria preservada e reforçada com um sistema invisível de suporte metálico, unindo a segurança de Tai-1 com a alma de Aneou. Se misturarmos o verniz tradicional com este selante moderno, a madeira não sofrerá com a umidade. O que você acha? Acho que é a primeira vez que você diz algo inteligente em 10 anos. E acho que as cores combinam. Como nós. As semanas passaram e o projeto floresceu, assim como algo entre eles. Os encontros no canteiro de obras se transformaram em jantares tardios em barracas de rua, comendo topoki e bebendo soju sob a luz amarela das lanternas. No entanto, o destino ainda guardava uma peça. O investidor principal do projeto, um conglomerado implacável, decidiu que o centro cultural deveria ser demolido para dar lugar a um shopping de luxo. A ordem veio de cima, irrevogável. Eles não podem fazer isso. Nós assinamos um contrato de preservação. Eles acharam uma brecha legal no zoneamento. Tai-1, eles vão destruir tudo na próxima semana. Tudo o que construímos. O nosso sonho. Aneou estava em lágrimas no meio da estrutura inacabada. Tai-1 a olhou, e algo em seus olhos mudou. O homem que antes só se importava com a funcionalidade e o sucesso agora estava disposto a queimar pontes. Não vão destruir nada. Eu tenho as plantas originais e os registros de irregularidades da fundação que eles ignoraram para economizar custos. Se eles nos forçarem a parar, eu vou a público com cada segredo sujo dessa empresa. Eu posso perder minha licença, mas eles vão perder bilhões em valor de mercado. Você faria isso? Pelo projeto? Por mim, eu faria qualquer coisa por você, Aneou. Eu demorei 10 anos para perceber que a única coisa que eu realmente queria construir era um futuro onde você estivesse ao meu lado. Naquela noite, sob a lua cheia que iluminava o telhado curvo da casa principal, Tai-1 se aproximou. Ele não usava o tablet, não tinha plantas nas mãos. Ele apenas envolveu o rosto de Aneou com as palmas das mãos, seus dedos roçando a pele fria dela. Eu costumava dizer que o aço era o material mais forte do mundo. Eu estava errado. É a teimosia de uma mulher que acredita na história. E é o amor que eu sinto por essa mulher. Você fala demais, arquiteto. Apenas me mostre que sua estrutura é sólida. Eles se beijaram pela primeira vez em meio ao esqueleto da construção. O beijo tinha o gosto de promessas feitas na escuridão de uma tempestade e a força de um edifício que se recusa a cair. Não era apenas uma união de duas pessoas, mas a reconciliação de dois mundos. A batalha contra o conglomerado foi brutal. Tai-1 cumpriu sua palavra. Ele expôs as falhas de segurança dos projetos anteriores da empresa, gerando um escândalo nacional. Ele foi demitido de sua prestigiada firma, e Aneou teve que enfrentar o escárnio de seus pares conservadores por se associar a um rebelde. Mas eles não recuaram. Juntos, conseguiram o apoio da opinião pública e transformaram o coração de Bukchon em um monumento nacional protegido. Meses depois, no dia da inauguração, a primavera havia chegado a Seul. As cerejeiras estavam em flor, pétalas rosadas caindo como neve quente sobre o pátio de pedra. Tai-1 e Aneou estavam na entrada, observando os visitantes admirarem a fusão perfeita entre o antigo e o novo. Veja aquele pilar, Tai-1. Ele está firme. Graças ao seu aço, e veja a textura da madeira. Ela brilha. Graças ao seu carinho. O que faremos agora? Não temos mais uma briga para nos sustentar. Eu estava pensando em abrir meu próprio escritório. Um focado em restauração moderna. Mas eu só aceitaria se tivesse a melhor restauradora do país como minha sócia. E talvez algo mais. Algo mais? Você está me pedindo em casamento em um evento oficial, na frente de todos esses jornalistas? Eu planejei um discurso de 10 páginas sobre a durabilidade dos relacionamentos baseados em fundações sólidas, mas decidi simplificar. Tai-1 ajoelhou-se sobre o granito antigo do pátio. Ele tirou do bolso uma caixa pequena.
Dentro, não havia um diamante comum, mas um anel desenhado por ele, onde o metal abraçava uma pequena peça de jade antiga, uma relíquia que ele havia encontrado nos escombros do início do projeto. Aneu, você aceita construir uma vida comigo? Sem prazos, sem orçamentos, apenas nós dois contra o resto do mundo, eu aceito. Mas com uma condição: eu escolho a cor das cortinas da nossa casa. Nada de cinza industrial, combinado? Desde que a estrutura seja minha. Eles se abraçaram enquanto os aplausos da multidão se misturavam ao som do vento soprando através das árvores de ginkgo. Em uma cidade que nunca para, onde o passado e o futuro colidem a cada esquina, Taiyun e Aneu encontraram o seu próprio tempo. Eles provaram que as cicatrizes do passado não são ruínas, mas os alicerces sobre os quais o amor mais profundo pode ser erguido. Seul continuava sua dança frenética de união e tradição lá fora, mas dentro daquele pequeno espaço de Bukchon, o tempo havia parado. O arquiteto que odiava o passado e a restauradora que temia o futuro haviam finalmente encontrado o presente um nos braços do outro. E assim, a história de ódio que se tornou o romance mais falado da Coreia encontrou seu final feliz, gravado na pedra e na madeira, para quem quisesse ver. Quando uma nevasca os isola do mundo, as máscaras de ódio caem, revelando traumas compartilhados e uma atração irresistível. Eles descobrem que a verdadeira beleza não está na perfeição do aço ou na antiguidade da madeira, mas na união inesperada de suas almas. Uma história emocionante sobre perdão, destino e a coragem de amar quem você menos esperava. Acompanhe a jornada de Taiyun e Aneu em uma Seul cinematográfica onde cada olhar esconde um segredo e cada beijo reconstrói um coração partido.